Nossa live hoje será sobre contratos na odontologia, em geral na área de saúde, então vai ter muita coisa aqui que não cabe somente à odontologia, mas sim se for área médica, nutricionista, enfim, outras áreas da saúde. E falaremos aqui com Samuel Martins, advogado, especialista da área tributária, e também trabalha com parte de direito empresarial. Vamos ver aqui se já entrou, Samuel. Não está conectando. Aqui, agora acho que vai dar certo. Aceitei aqui. Está conectando. Aí. Oi, Fabiane, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Tudo jóia, tudo bem. Deixa eu Legal. ver só o volume aqui do meu computador, para não dar duplicidade. Pronto. Então, Samuel, primeiro quero agradecer, né, por ter aceitado o convite, a segunda vez aí que nós conversamos, e da outra vez teve várias pessoas que entraram em contato, questionando algumas coisas, principalmente no momento que nós falamos do seguro de responsabilidade civil, como que funciona, teve algumas pessoas que perguntou, falou, fala um pouquinho mais, falei, vai ter uma outra live aí mais para frente, nós vamos conversar novamente, e aí a gente pode explanar um pouquinho mais ali para frente a respeito, né? Maravilha, que legal, Fabiana. Eu que agradeço aí o convite e vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais claras as dúvidas do pessoal com relação aos contratos. Isso. Bom, Samuel, eu fiz algumas perguntas aqui, que são questionamentos que eu mesma já tive, e que depois com a assessoria, claro, que a gente foi conduzindo da melhor forma dentro das normas, dentro das leis, e que eu vejo que são as dúvidas da maioria dos meus colegas, que a gente conversa bastante a respeito. Então, para começar aqui, eu coloquei, para a gente conversar um pouquinho, sobre contrato com paciente. Então, coloquei alguns exemplos, que são os exemplos de dúvida. Então, vamos colocar aqui uma situação de uma pessoa que tem uma clínica, que seja odontológica, que seja médica. Então, temos uma clínica com multiespecialidades, e dentro dessa clínica, vamos supor, trazendo aqui para a odontologia, vou fazer um tratamento no qual tem implante, no qual tem prótese, tem cirurgia, tem periodontia. E aí, nessa clínica vai ser multiespecialidades, terá vários profissionais que irá atender esse mesmo paciente, cada um dentro da sua especialidade. Como devemos, então, conduzir esses contratos com o paciente? Devo conduzir um único contrato que contempla todos os tratamentos, ou então eu devo conduzir contratos distintos para cada especialidade? Certo. Tudo, primeiro tem que ser visto caso a caso, né? O quanto que esse paciente estará envolvido com essa multiplicidade de profissionais. Numa média geral, daria para a gente dizer o seguinte, o ideal seria que ele contratasse cada especialidade separadamente. Mas no momento que você vai fechar um contrato com o paciente, ele pode ficar temeroso em assinar diversos contratos. Então, uma sugestão possível seria formular um único contrato, prevendo o nome dos vários prestadores de serviço, dos vários profissionais que irão atender aquele paciente, né? E qual é o limite da responsabilidade de cada um desses profissionais em relação a esse paciente. Por que isso? A gente já brevemente falou sobre a questão da responsabilidade civil. Digamos que em um dos tratamentos haja algum problema, né? Então, se acontecer algum problema em relação a um dos tratamentos ou a um dos profissionais, que pode vir a acontecer, teria como a clínica se resguardar de uma responsabilidade integral. Ainda que a clínica também responda junto com seus profissionais, pelo menos tem como delimitar internamente qual foi a responsabilidade daquele profissional por algum problema que eventualmente venha a ocorrer no tratamento desse paciente. Então, eu penso o seguinte, se é um tratamento um pouco mais simples, até é aceitável se fazer um contrato só em nome da clínica, mas se é um tratamento longo, que vai envolver muitas especialidades, ou é um paciente que vai ficar bastante tempo sendo acompanhado pela clínica,
Uma sugestão que eu daria seria essa, fazer um contrato envolvendo todos os profissionais que irão estar envolvidos nesse atendimento. E dentro desse mesmo contrato, delimitar qual é a responsabilidade de cada um desses profissionais. Eu acho que aí a clínica e o próprio profissional fica bem coberto em relação a alguma eventual responsabilidade que venha a ocorrer no curso desse tratamento. Samuel, eu acredito que isso também pode variar de acordo com o tipo de contratação, que nós vamos falar um pouquinho, daqui um pouquinho, né, a respeito de contratação de dentista, mas me corrija se eu estiver errada. Eu acredito que se eu tenho uma clínica no qual eu faço uma contratação de profissionais que atendem para mim nessa clínica, eu poderia pensar em um tipo de contrato que, de repente, em conjunto, que coloque lá, nesse mesmo contrato, todas as especialidades conforme você explanou. Agora, se eu tenho uma clínica, que eu tenho mais 4 colegas cirurgiões dentistas, e nessa clínica, cada um atende uma especialidade, e esse mesmo paciente vai passar por todos, eu posso pensar, então, no contrato individualizado, porque cada profissional, como todos são sócios, e cada um vai atender uma especialidade, cada um vai ser responsável pelo seu procedimento, pelo que ele executou. Eu posso pensar nessa situação, então. Com toda certeza. Isso foi muito bem colocado, Fabiana, porque não seria aceitável um profissional que ainda não participou do tratamento ou que já tenha concluído a sua participação nas etapas desse tratamento vir a ser demandado por uma ocorrência, uma intercorrência que tenha havido com outro profissional, ainda que dentro do mesmo tratamento. Então, é bastante viável, pertinente e recomendável que se age dessa maneira, sabe? Uhum. E uma outra situação aqui, que é bem frequente, trazendo um pouco para a área de ortodontia, que é onde ocorre com mais frequência essa situação que eu vou relatar agora, que é, por exemplo, eu vou fazer um tratamento ortodôntico, e normalmente esses tratamentos, eles levam aproximadamente 24 meses. Vai ter caso que vai ser mais, vamos supor, se a gente está falando de um caso cirúrgico, de um caso de um paciente que entra em ortopedia, enfim, vai ser diversas variáveis. Mas um contrato de ortodontia, vamos colocar uma média de 24 meses, 36 meses, dependendo do tipo de aparelho, dependendo da situação clínica do paciente. Certo. E nesse contrato, normalmente, as pessoas colocam como forma de mensalidade. Hoje existe sim algumas pessoas, algumas clínicas, alguns consultórios que colocam um tratamento fechado, parcelado, que parcela, eu fechei um tratamento ortodôntico por R$7.000 e vou parcelar em 24, é uma situação, é um parcelamento. Um outro caso, não, eu vou fechar em caso de mensalidade, então será 24 meses, por exemplo, de R$90 a mensalidade, com a previsão, uma previsão de 24 meses, o paciente estando ciente que pode passar esse prazo e ele continua pagando mensalidade, ou o inverso, vamos supor que termina antes e para antes. E aí, alguns casos, alguns lugares, não se cobra a instalação do aparelho separadamente, o aparelho fixo. E existe lá uma multa contratual, olha, caso o paciente resolva cancelar esse tratamento dentro de 12 meses, os 12 meses iniciais, e constar uma multa. É cabível, é legal, porque pode acontecer dele falar assim, mas eu não estou continuando, eu vou pagar por algo que eu não estou fazendo. Como conduzir isso? É legal, não é legal? É um tema bastante polêmico, porque do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, pode parecer no primeiro momento que essa multa seria abusiva ou seria até ilegal. Então, no contrato é onde nós combinamos as regras do jogo. Quais são as regras do nosso trabalho com o nosso paciente? Eu acho que se você deixar bem claro no seu contrato de que, havendo a interrupção do tratamento precoce, interrupção precoce desse tratamento por iniciativa do paciente, é devida, sim, essa indenização sob a forma de multa, pelo investimento que o próprio profissional colocou nesse paciente, porque a gente entende que um tratamento ortodôntico ele tem um custo alto no início para o profissional. Então, se você faz um contrato sob a forma de mensalidade, se não sob um preço fechado parcelado,
Eu acho que é plenamente defensável que essa multa é exigível na hipótese do paciente vir a rescindir esse contrato antes do prazo mínimo estabelecido ali para o tratamento, sabe? Então, Sim. bem colocado isso no contrato, tenho que, mesmo diante do Código de Defesa do Consumidor, é plenamente aceitável, exigível e legal que tenha essa multa por uma decisão antecipada por parte do paciente, né? Ah, legal. Essa é uma dúvida bem frequente, que às vezes a pessoa... Tem casos, claro, a pessoa vai se mudar de cidade, enfim, entra num comum acordo, mas às vezes a pessoa simplesmente fala assim, não quero mais, ou vou desistir porque eu quero fazer isso mais para frente, ou se incomodou por conta do aparelho que estava incomodando, não quero mais, e tem gastos. Então, quando nós vamos iniciar um tratamento, poxa, você tem que adquirir o aparelho, é a hora do cirurgião dentista que separou ali para aquele horário de atendimento, é a resina, é o equipamento, é o desgaste do equipamento do tempo que você está utilizando Sim. ele. Então, é uma série de custos aí que fala, tá, eu vim aqui, só colei meu aparelho, agora eu quero cancelar e vocês querem me cobrar essa multa. Ou seja, Não, mas desde que acho que tem que... esteja em contrato, tá tudo certo. Isso, e numa cláusula bem compreensível, né? Porque muitas Uhum. vezes o paciente é uma pessoa mais simples, mais humilde, tem que estar com uma linguagem bem clara, bem acessível, letras grandes, não fazer aquele contrato com a letra pequenininha, nas entrelinhas, deixar isso muito visível ao paciente, que numa eventual contestação você tem como você proteger, no sentido dele querer evitar o pagamento dessa multa por estar rompendo o contrato com o profissional. Vou aproveitar aqui que nós estamos falando, então, dessa parte justamente de contrato com o paciente e falar um pouquinho da importância do prontuário. O que acontece? Muitas vezes não anota todos os passos no prontuário. Claro, não é necessário você notar, restaurei com tal resina, com tal marca. Claro que se o profissional colocar dessa forma, melhor. Tal marca, tal cor, principalmente a cor, mas que tenha descrito todos os procedimentos realizados, se foi prescrito algum medicamento ou não, se teve alguma intercorrência durante o procedimento, porque lá na frente, se por um acaso ou acontece alguma coisa, o paciente apresenta uma reação alérgica ou por algum tipo de motivo, ele se sente no direito de procurar, então, o que eles dizem de direito deles, de processar um profissional, o prontuário tem, eu acredito que seja o que tem o maior peso. Além do prontuário, claro, anexar os raios-x, se tiver fotos. Por quê? Ali vai estar registrado o que você instruiu. Se você prescreveu uma receita, o que foi prescrito? Vamos trazer um pouquinho aqui para o prontuário eletrônico. Eu trabalho muito com prontuário eletrônico, no qual, quando eu faço a emissão da receita dentro do próprio sistema, ele já sai descrito automaticamente dentro do prontuário do paciente que foi emitida uma receita e qual foi o medicamento. Por quê? Fica salvo essa receita lá, ou se é um atestado, ou se é uma declaração. Se esse paciente vai falar assim, não, ela não prescreveu, está ali registrado qual foi a prescrição, o horário, o dia. Aí, se o paciente não comprou e não quis tomar aquele medicamento, quer dizer, já não é da nossa responsabilidade, nós estamos comprovando que nós fizemos a prescrição. Se eu fiz alguma solicitação diferente de cuidados, olha, pedi para o paciente ter tais cuidados após cirurgia, 2 dias de atestado, e de repente ele é uma cirurgia maior que precisou esse período, e ele não foi fazer esforço, ele não ficou esse período e teve algum problema. Então, todos esses detalhes são de extrema importância que conste no prontuário. Quando eu falei da parte de atestado e declaração, também. Por quê? Esse paciente pode simplesmente ter faltado ao trabalho e falado que estava em consulta enquanto não estava. E se aconteceu alguma coisa nesse meio período, nesse meio tempo? Mas ele estava em consulta. Não, ele não estava em consulta. Então, se eu tenho lá a declaração do horário que ele estava na clínica e ele alega que estava lá e não é o período que ele estava, espera aí. Então, o problema já é do paciente, não é nosso. Outra situação, um paciente
foi dispensado e ele alega que foi porque tinha muito atestado. Tinha mesmo? Esse atestado era do local? Era daquela clínica? Era daquele consultório? Foi realmente pelo cirurgião dentista? Tinha o carimbo? Porque tem isso também, né? A assinatura e o carimbo. Agora ainda tem a assinatura eletrônica, que veio a ter a validade, principalmente por conta do período, né, da pandemia, por conta de consultas aí da área médica online. Então, isso tudo tem que ser verificado, autenticidade, e nós temos esses registros lá. Tudo isso é respaldo, e é isso que nós temos como comprovante, é isso que nós temos a nosso favor, caso venha ter algo ali via processo. Qualquer demanda, né? O prontuário, ele tem que reproduzir, assim, o mais fidedignamente possível como foi o tratamento, né? E nisso envolve qual procedimento é realizado. Eu acho que é bem recomendável incluir as marcas, os produtos utilizados, que basta a gente pensar num recall, por exemplo, de algum produto que foi empregado nesse tratamento, você vai ter como rastrear o paciente que recebeu aquele produto que hoje está sofrendo recall. Então, o prontuário ele tem que estar o mais detalhado possível. É bastante interessante que não deixar para preencher ao final do dia. Atender o paciente, já vamos preencher aqui os detalhes desse atendimento, né? E, claro, essa circunstância dele estar presente à clínica, quais foram as recomendações que o profissional passou para ele, com cuidados, principalmente, vamos imaginar numa extração, né? Quais foram as recomendações que foram passadas para ele, né? Quais os remédios que ele deverá tomar, né? Ter tudo isso muito bem explicado dentro do prontuário, justamente no sentido de, caso venha a ser demandado para exibir esse prontuário, que lembrando que tem que ser por ordem judicial, quando não é o próprio paciente, né? Você tenha como mostrar o que realmente aconteceu, não confiar na memória. A memória muitas vezes nos trai. Então, se anote, coloque tudo que você puder detalhar nesse prontuário, seja ele físico ou eletrônico, que agora tem a facilidade do prontuário eletrônico também, né? Que nós temos o raio-x hoje, a maior parte, pelo menos panorâmico, ele é digital. E tomografia também, enfim, a gente recebe todas essas imagens digitalmente. Claro que eles ainda mandam, a maior parte ainda manda físico e digital. E isso, trazendo para a realidade hoje de um prontuário digital, é muito legal porque você simplesmente abre o seu e-mail, você pode salvar isso dentro do seu prontuário, coisa que antes não era mais complicado. Então, chegou um período que em uma das minhas clínicas eu tinha um ambiente gigante para arquivo, mas assim, gigante. E quando começou a ter essa validade da parte digital, o que eu fiz? Eu peguei ainda mais aquele período, hoje a gente já não pede mais, mas antigamente a gente pedia muito o modelo de gesso e vinha tudo físico, hoje já entregue tudo digitalmente, todos os exames, as análises para a parte de ortodontia. E aí a gente teve que fazer uma força-tarefa de entregar para o paciente pelo menos as caixinhas de gesso, porque aquilo tinha um volume grande de modelo de gesso, os dentistas que estão acompanhando vai saber do que eu estou falando, e nós entregamos uma carta para o paciente de responsabilidade, que ele estava levando aquilo para casa, e que quando nós solicitássemos, eles tinham que trazer aquilo em condições de uso para que a gente analisasse, porque não tinha mais espaço físico para guardar toda aquela documentação. Então, a parte hoje dos raios-x, documentação toda eletrônica e prontuário eletrônico, veio nos auxiliar muito. Porém, eu sei que existe uma janela aí da parte do direito, digamos assim, entre validar ou não o que é digital. Então, uma documentação digital, um sistema digital. Alguns sistemas existe, eu sei que a maioria às vezes não vai saber isso, então já fica aí para pesquisar quando for adquirir algum sistema odontológico, médico, existe um relatório que chama relatório de logs. Então, cada ação que é executada dentro do sistema, ela é registrada automaticamente. Por isso que é importante que cada funcionário, cada cirurgião dentista, que cada um faça todas as anotações, tanto no prontuário, todas as ações feitas em sistema no seu próprio login, e que esteja registrado
todos os dados dentro do login. Então, se o meu login, Fabiane Ravanelli, qual é o meu CRO, o meu endereço, o meu telefone, os meus dados CPF e RG, porque lá vai ficar registrado que eu, como usuário, que eu entrei no sistema, por exemplo, às 17 horas, 5 minutos e 5 segundos e sei lá quantos milésimos, que eu recebi um pagamento de X reais do fulano de tal hora, que eu fiz uma alteração no prontuário. Mas eu não sei se são todos os sistemas que têm esse relatório. E eu acho que é nessa janela que vai ter, então, a validade ou não jurídica desses prontuários eletrônicos. Isso, está correto, corretíssimo. E foi bom você ter mencionado. Quando a gente fala em prontuário eletrônico, não é uma planilha do Excel, uma planilha de Word que o profissional vai preenchendo ali. Tem que ser um sistema que tem uma criptografia, tem um backup, também é muito importante a gente pensar no backup. Agora nós temos a LGPD que entrou em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos trabalhando com dados sensíveis dos pacientes, né? Então, é muito importante que você tenha essa proteção no ambiente cibernético para evitar um acesso indevido ao teu sistema e as próprias alterações. Quem tem acesso ao sistema, quem realiza alterações, né? A gente pode imaginar a situação de um colega profissional ali que acessa o prontuário do teu paciente para fazer uma alteração. Então, há necessidade de ser um bom sistema, um sistema robusto, e que tenha essa condição de você só conseguir fazer um acesso mediante um login, né, para que haja a validação de quem está acessando. Um login com senha, biometria, com certificado digital, enfim, de qualquer forma que permita identificar quem é a pessoa que está acessando aquele prontuário e, uma vez acessado, o que essa pessoa fez dentro do prontuário. Apagou a informação, modificou a informação, né? Então, sempre que for apagar ou modificar, justificar o que está sendo feito, por que está sendo apagado, por que está sendo justificado, justamente para que se tenha uma validade, uma integridade da informação, né? Na hipótese de ser necessário a exibição desse prontuário em algum momento da vida do profissional, você tem ali o relato mais fidedigno possível do que aconteceu. Né? Mais uma vez, a gente não pode confiar na nossa memória. Vou alterar aqui que eu mexi no dente número tal, mas na verdade foi no número tal. Não, escreve, foi um equívoco, tal. Deixa tudo muito bem detalhado. Vou aproveitar e fazer adicionar, que é um pouquinho fora da parte de prontuário de atendimento ao paciente, mas trazer a importância desses detalhes do sistema para que pesquise realmente antes de adquirir ou assinar o sistema que vai utilizar, porque ele pode ser utilizado não só pensando na segurança do paciente, mas pensando na situação financeira do consultório. O que eu quero dizer com isso? Você provavelmente vai ter uma recepcionista que vai receber os procedimentos, o valor, o dinheiro, né, o cobrado ali do paciente. E aí, e se não é dado baixa nesse valor, para onde foi esse dinheiro? Ou se é dado baixa, mas não é dado saída? Existem uma série de situações que podem acontecer. Então, não só para respaldo com relação a paciente, mas para respaldo também com relação à movimentação de recebimento de conferência de caixa, da responsabilidade daquela pessoa que está no seu caixa fazendo o recebimento desses procedimentos. Eu quis fazer esse adicional, né, que não é tanto da parte de procedimento, porque é algo de gestão que é de extrema importância. A gente fica preocupado com os pacientes, a gente fica preocupado em, será que a pessoa lembrou ali de receber? Será que recebeu certo, não recebeu? Aonde está esse dinheiro? Então, isso aí também pode servir como uma eventual prova, caso seja um processo para o outro lado, e não para a parte do paciente agora. É isso, nós temos o foco muito no paciente, né? Mas a gente tem que lembrar que uma clínica, ela é uma empresa, existem os fornecedores, os prestadores de serviço, os empregados dessa clínica, é o caso da recepcionista que faz esse controle do fluxo de pagamentos, entradas e saídas. Então, o sistema, às vezes, pode custar um pouco mais caro no início, né, para ter essas funcionalidades, mas ao longo do tempo ele se paga. Então, vale a pena o investimento num sistema que te dê a possibilidade de você aumentar o número de informação, de registros que você possa inserir nesse sistema.
Vale muito a pena E mesmo. por isso que é importante também que, na hora de fazer a declaração, a receita, o atestado ser impresso, a solicitação da impressão ser pelo login do profissional, do cirurgião dentista, do médico, da nutricionista, do profissional, e não da recepcionista, porque vai sair lá escrito no relatório de logs, que é o que vai ter a validade jurídica, o nome do usuário. Aí, de repente, vai sair que foi a sua recepcionista que emitiu uma receita. Como que vai ficar isso lá para o juiz, tá? Mas a Não recepcionista pode. que fez a receita, será que ela que assinou também? Como que eu vou provar? Porque o que vale para o juiz, ele não acompanhou a situação, ele não é Eu dentista, até ele não é não me médico. preocuparia com o juiz, eu me preocuparia muito mais com o CRO. Né? Sai um receituário emitido pela recepcionista, isso, né, é levado ao CRO até você explicar. O Sim. dano à imagem do profissional já pode ter acontecido. Sim. Bom, trazendo um pouquinho aqui para a parte que a gente conversou ali atrás, falando dos procedimentos, de como fazer o contrato com o paciente, os cuidados que eu devo ter com isso, se eu faço por área, ou de acordo com o profissional, ou se eu faço pela clínica. Acho que a gente podia, então, entrar um pouco no assunto do contrato com os profissionais. E quando a gente fala de contratos dentro da odontologia, às vezes vem só um contrato com o paciente, mas nós estamos falando que seja um consultório com uma cadeira ou um consultório com 3, com 5, com 10 equipamentos, vai ser uma empresa, que seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. E isso a gente precisa pensar em contratos, tanto da parte de tratamento com os pacientes, contrato com os meus funcionários CLT, contrato com os meus prestadores de serviço que sejam cirurgiões dentistas, contrato social se eu tenho um sócio, então a gente abre um leque gigante de contratos. E falando um pouco sobre contratos de pessoas que eu estou contratando, de profissionais, cirurgiões dentistas, que existem N formas de fazer essa contratação, que seja hoje por diária, que seja por porcentagem, que seja um salário fixo, que daí entraria por CLT, daí não seria salário, não seria contratação. Então, vamos explanar um pouquinho disso aí, porque pode ser uma dúvida tanto de alguém que pode trabalhar aqui em algum lugar, quanto de pessoas que estão fazendo contratações, que precisam de parceiros aí para atender no consultório. Isso. De primeiro momento, assim, eu vejo 3 situações. Primeiro, é aquela relação onde existe o vínculo empregatício, o vínculo de emprego. O profissional, ele vai dar expediente na clínica, ele tem horário para entrar, tem horário de intervalo, tem horário para sair, e esse vai ser o empregado. Então, ele tem um contrato de trabalho. O outro é o autônomo, o profissional autônomo, aquele que usa a clínica, aí sob diárias, sobre um aluguel mensal determinado, conforme for o combinado com a clínica, né? Ele usa o espaço da clínica para atender seus pacientes. É um outro tipo de contratação. Aí tem o profissional que integra a equipe, mas não é um profissional empregado. Acho que essa é onde o maior número de problemas pode surgir. Afinal de contas, ele tem o vínculo de emprego, ele está subordinado ao dono da clínica, ele tem que cumprir um horário, ele tem que cumprir alguma meta. Então, esse eu acho que é, de todos os contratos, o mais importante que seja elaborado pelo profissional. O profissional não deixe de fazer, o dono de clínica, né? Não deixe de fazer um contrato com aquele prestador de serviços que, digamos assim, seja uma espécie de freelancer, mas que está sempre na clínica. Porque para se caracterizar um vínculo trabalhista com esse profissional é muito fácil. Então, se não é o desejo que existe esse vínculo trabalhista, tem que ter um contrato com o profissional autônomo, né? E, por último, tem o sócio ou o associado. Faça um contrato de associação, e o sócio é o contrato social, que nada mais é do que o conjunto de regras da nossa sociedade para administrar essa clínica. O que cada um de nós vai fazer, o quanto cada um de nós investiu para essa clínica, de que forma nós vamos fazer as retiradas de lucro, vamos receber prolabore, as decisões da empresa, da clínica, como que elas vão ser tomadas, por unanimidade, por maioria, e isso é um contrato social que vai dizer. Sempre faço alerta, o contrato social tem que ser bem feito, existem modelos prontos na internet. Antigamente a gente falava, tem modelo na papelaria.
Mas hoje está tudo muito acessível na internet. Mas aquilo que está disponível ali, na maioria das vezes, não serve para todos os negócios. Então, cada negócio tem uma particularidade, principalmente na área de saúde. A área de saúde está lidando com um aspecto muito sensível da vida humana. Então, é bastante recomendável que se consulte um advogado, um bom contador, no momento que você estiver elaborando o teu contrato de sociedade. E a mesma coisa com os seus colaboradores, como sejam empregados ou profissionais que atuem na sua clínica, ou profissionais parceiros, com quem você trabalha junto na sua clínica. Então, tudo tem que estar devidamente contratado. O contrato nada mais é do que combinar de que maneira a nossa relação vai se desenvolver. Né? Se der tudo certo, ótimo. Agora, se não der certo, onde que nós vamos ver, ou como que nós vamos resolver aquilo que não deu certo? Olhando para o contrato. Se lá tiver resposta, você vai estar evitando um litígio, evitando uma demanda judicial. Agora, se não for encontrada essa resposta no contrato, aí muito provavelmente a questão vai ter que ser submetida a um juiz para uma decisão. E isso nem sempre é saudável para nenhuma das partes. É a questão do custo, a questão da demora, a questão da incerteza da decisão. Né? Então, vale a pena, assim como no sistema é interessante investir um pouquinho e ter um bom sistema, vale a pena você contar com profissionais da área contábil e jurídica para te auxiliar nesse tipo de construção de feixe de relações com os teus colaboradores ali, sabe? Explanando tudo isso aí, porque é bastante informação. Quando eu falo de um funcionário, um contratado, eu não estou nem falando de cirurgião dentista, também tem muito desses contratos prontos que é para qualquer função, né? Eles só trocam ali o nome da função da pessoa, se é recepcionista, se é secretária, se é auxiliar odontológica. Mas cada um, por mais que coloque ali a função, elas podem ter funções muito distintas, não é assim, eu só vou mudar a função dela aqui e vai ver o que cabe a ela ou não. Então, a importância essa descrição, a descrição se é compatível a ter hora extra ou não, como que é combinado isso, se vai ter banco de horas ou não, se ela aceitou, se não aceitou, o que foi acordado, isso a gente falando da realidade com um funcionário. A gente levando para a realidade de um cirurgião dentista. Muitas vezes eu vejo os consultórios assim, eu preciso de um implantodontista. Ele vai vir aqui no meu consultório uma vez por semana. Aí o seu amigo vai lá e ele vai uma vez por semana. E aí, o que pode acontecer? Vamos pensar numa série de fatores que pode acontecer. Os pacientes são seus que você tem um consultório e chamou um colega para vir atender. Aí chega naquele dia do atendimento que, poxa, você disponibilizou seu equipamento para o seu colega ir atender para você, digamos assim, que seja por porcentagem. Vamos dividir aqui nos 50%? Estou dando alguns exemplos. E chega lá na hora, essa pessoa desmarca, hoje eu não vou. Poxa, aquele paciente não vai refletir no seu amigo que pediu para desmarcar, ou porque ele passou mal, porque ele não quis ir, ou porque não sei o que aconteceu. Vai refletir a imagem em você. Então, já começa por aí. Ele não conhece a outra pessoa, se conhece é pouco, ele tem como referência você e seu consultório, que ele aceitou ser atendido pelo especialista lá, porque ele confia em você, não é porque ele acredita no outro, não, porque ele acabou de conhecer o outro. E aí, por isso da importância desse contrato, que seja uma vez na semana, que seja uma vez a cada 15 dias que essa pessoa vai atender, mas que seja lá, olha, então ele vai atender tais pacientes ou tais dias na semana, com tais compromissos de avisar com 24 horas de antecedência, caso ele não possa, salvo caso que, poxa, a pessoa passou mal, faleceu alguém da família, coisas assim, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas que tenha um prazo para comunicar isso, porque para não, digamos assim, riscar a imagem daquela pessoa que está à frente, e não do outro que ia atender. Então, prevê tudo isso, que seja um contrato, que seja para um dia só. Prestador de serviço, eu acredito que isso vai caber para qualquer prefeitura. Então, pelo menos em Curitiba e nas cidades onde eu já tive clínica, onde tem clínicas minhas, é previsto, é solicitado que os cirurgiões dentistas, inclusive isso é solicitado pelo CRO daqui do Paraná,
tá? Que eles tenham também, no caso de prestador, o alvará de autônomo. Então, Isso. Muitos vão lá atender, então, se ele tem alvará de autônomo, fica atento que assim, o alvará de autônomo não vai ser um por consultório, ele vai poder atender em vários consultórios, ele tem o alvará dele. Agora, se ele tira o alvará do estabelecimento, aí sim, ele só pode atender naquele estabelecimento. Mas peça esse alvará de autônomo, guarde junto da documentação do contrato da pessoa que está trabalhando ali, descreva todas as possibilidades possíveis dessa relação de coleguismo, de contratante, dos dias do aviso, de quem que é responsável, aí voltando lá atrás, né, que a gente conversou lá no começo da nossa live, de quem são as responsabilidades desse caso específico, se ele vai atender, ele que está executando, é dele, é do proprietário ali do consultório, ou vocês vão dividir essa responsabilidade, esse tratamento, que às vezes teve algum problema, vai ter que ser refeito. Então, prever tudo isso, que é aquilo que você falou, enquanto está tudo legal, não tem problema nenhum. Mas se tiver que resolver alguma coisa lá na frente, e aí, se isso não tiver previsto, aí é árduo, o gasto é muito grande. É muito maior. E a hora de combinar como vai ser a relação é justamente nesse momento, na hora que está tudo legal, na hora que nós não temos nenhum problema para resolver. Porque a partir do momento que surge um problema, aí as coisas não vão mais estar legais. Então, vai ser muito mais difícil você chegar numa solução satisfatória para as partes envolvidas nesse problema. Antes você mencionou a questão do contrato, né? Ter contratos específicos para cada tipo de colaborador. De extrema importância isso. Um contrato que serve a recepcionista, a auxiliar de limpeza, não pode ser o mesmo contrato que vai ser utilizado para auxiliar odontológica. São competências e funções muito distintas dentro da clínica, né? Então, tem que ter esse grau de personalização nos contratos, né? E a questão da imagem da clínica, né? Todo mundo é muito atrelado ao local onde o serviço é prestado, né? Se alguma coisa dá de errado, a pessoa vai apontar na clínica que fica perto da igreja, perto do banco, perto da praça, e é essa notícia que acaba correndo, né? Então, tem que ter essa preocupação com a sua imagem profissional, a imagem da sua empresa, tem que ter esse cuidado. Construir uma reputação demora muito tempo. Agora, ver essa reputação se esvaziar de uma hora para outra é muito rápido. Então, é altamente recomendável. Meu amigo vai começar a trabalhar aqui na minha clínica? Vai. Então, amigo, você pode me fornecer uma cópia do teu alvará? Vou arquivar aqui, né? Tem que jogar limpo. O povo latino ele tem um certo constrangimento de pedir, porque parece que você está desconfiando. Não é desconfiando, é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para ele também, que sabe que está contratando uma pessoa séria. Então, a gente tem que abandonar esse sentimento de a gente se sentir culpado por pedir uma coisa que é do nosso direito, né? Ele vai atuar como autônomo na minha clínica, é mais do que justo que eu exija que ele me dê uma cópia do alvará dele de autônomo. Mais do que justo que eu exija, me comprove que você está inscrito no CRO, que você tem habilitação para fazer determinado tipo de tratamento. Isso é extremamente necessário. Mas muitas vezes as pessoas ficam constrangidas. Puxa, mas como é que eu vou pedir para ele comprovar que ele tem um alvará, que ele tem tal especialidade, que ele está habilitado para tal tratamento? Não, faça isso, garanto para vocês. É a hora de você pedir, quem sabe até passar por um determinado constrangimento e estar pedindo, é na hora que está tudo bem. Se a pessoa achar ruim, é um sinal de que as coisas podem vir a dar errado lá na frente, né? Então é melhor passar já o ruim no começo ali, antes que alguma coisa dê errado. E a hora que o CRO passa, que às vezes eles fazem visita de rotina, a primeira coisa que eles vão pedir é isso. Tem mais profissionais aqui? Se chega lá, tem mais profissionais atendendo? Qual é o formato de trabalho deles? Eles são contratados? Cadê o contrato? Eles pedem um contrato, eles pedem, enfim, tendo o contrato ali, eles já vão saber o número do CRO, já vão pesquisar ali na hora, porque hoje eles chegam já com o celular, e já na hora mesmo pesquisam ali se realmente essa pessoa tem CRO, está ativo. E o regime, então é contratado, é CLT, está descrito ali os cuidados. Então, isso já é algo que o CRO
pede quando entra no consultório. Então, não adianta fugir, tentar, não, esse vai ter, esse não vai ter contrato, que hora pode ter algum problema. Então, não tem o porquê você estar trabalhando no limite ali, num risco de ficar, vou ter ou não vou ter problema. Não, faça ali o contrato, já guarda, arquiva ali, tem que fazer, vai alterar alguma coisa? De repente, vocês combinaram lá inicialmente, fizeram um contrato, que essa pessoa vai atender 2 vezes na semana, em tal situação, e lá na frente mudou, faz um termo aditivo, que a partir daquela data foi alterado tal situação, foi alterado o pagamento, como que vai ser esse pagamento? Às vezes a pessoa recebia por porcentagem e de repente virou diária, faço o reconhecimento da assinatura em cartório. É como o prontuário, né? Tudo que for sendo mudado ao longo dessa relação tem que ser feito por escrito, né? E é muito simples, basta, estamos aditivando o contrato, é uma folhinha e ali você vai mudando conforme você alteraria o prontuário, conforme você inseriria informações no prontuário. Você vai atualizando a tua relação contratual com esse colaborador. Exato. E, por último, aí, falar um pouquinho da parte de contrato social, que tem todos esses modelos pré-prontos e que, na hora de alguma situação, ou de venda, ou até mesmo de quem faz o que dentro da própria empresa, ou um sócio resolve tirar 1 mês de férias e o outro fica 5 anos sem tirar férias, isso uma hora vai dar confusão, né? Então, eu acredito que tudo isso é importante ser previsto também, né? Vai ser tirado férias, quem que vai ter direito, os dois vão ter direito a X dias, com X tempo, a gente igual um contrato, igual um CLT, porque às vezes assim, eu não sou CLT, eu sou dono do meu negócio, para que eu vou descrever isso? Não, tem que descrever sim. Você vai cuidar você vai atender ortodontia, o outro implantodontia, quem que vai fazer os orçamentos? Um vai passar para o outro, ou um vai fazer só orçamento? Tudo isso conter, quanto mais rico, melhor, né? Mais rico, melhor, mas nem tudo precisa estar no contrato social, né? Detalhes, assim, de faturamento, até mesmo detalhes de férias, pode sim constar do contrato, mas não há necessidade, porque, meu Deus, para eu mudar meu contrato agora é muito difícil, vou ter que falar com o contador, tem que ter assinatura do advogado, meu contrato não é assim, melhor deixe. Não, você pode fazer uma ata de reunião de sócios. Isso que eu ia perguntar. Exatamente. Então, o dia a dia da empresa pode ser ajustado com essa ata de reunião de sócios. Você convoca uma reunião com os teus sócios e nessa reunião você toma algumas deliberações. Essas deliberações são feitas por escrito, todos assinam e registra-se aquela ata. Então, é muito dinâmico hoje você ajustar a tua convivência, as tuas relações com o teu sócio, usando esse instrumento da ata de sócios. E a grande vantagem é que ela não tem a mesma publicidade que tem o contrato social. A ata ela tem um caráter mais interno. Pensando no condomínio, é como se fosse o regimento interno do condomínio. Na maioria das vezes, a convenção e o regimento são quase iguais, mas alguns detalhezinhos que importam somente ao condomínio estão um documento à parte, um documento privativo das pessoas que estão diretamente envolvidas no negócio. E assim deve ser com o contrato social. O contrato social, acho que uma das coisas mais relevantes ali do que participação no capital, retirada de prolabore, distribuição de lucros, e caso de valor de negociação também, né? Eu acho que uma coisa assim muito relevante é como que se dará a relação na hipótese de um dos sócios querer se retirar da sociedade. Isso. Não vou me mudar de cidade, ou quero trabalhar com outra coisa e eu resolvi que eu quero vender a minha parte. Peraí, como é que funciona a venda dessa parte? Se ele vender para um terceiro qualquer, eu vou ter então um terceiro qualquer como meu sócio do dia para a noite. Então você vai ajustar isso tudo dentro do contrato social. E no momento que você está fundando uma empresa, a gente não dá a devida importância a isso. A gente não abre uma empresa pensando como é que ela vai acabar. Você abre pensando, vamos fazer isso. Você está sempre realizando. Mas tem que pensar que em algum momento pode ser que as coisas não aconteçam como a gente sonha, como a gente planeja, né? E que seja necessária uma ruptura.
Então, é importante no contrato social fazer essa previsão de como que vai funcionar a partir do momento que um sócio desejar sair da sociedade, quiser vender a parte dele, ou vamos encerrar a sociedade, vou liquidar as minhas cotas de participação na sociedade. Como é que eu vou receber meus haveres? A regra geral diz uma coisa, mas eu posso estabelecer um outro tipo de regra. Vou receber em X tempo, vou receber em equipamento, vou receber em carteira de clientes. Isso tudo pode ser ajustado e deve ser ajustado no contrato social. Então, a gente dá muita importância para a questão do capital e retirada de lucros e prolabore. Então, todo contrato social sempre se cuida disso. Mas eu acho que é muito relevante pensar nas hipóteses de morte do sócio, o que vai acontecer na morte do sócio. Os herdeiros dele vão ingressar na minha sociedade ou a cota dele vai ser liquidada e paga aos herdeiros? E na hipótese de venda ou retirada do sócio, o que vai ser feito a partir do momento que alguém quiser ser retirado dessa sociedade? Como que ele vai ser pago pela participação dele na sociedade? Venda da parte dele, pode vender, não pode vender? Quais são as condições? Então, vale muito a pena conversar com um advogado empresarial e tirar algumas dúvidas no momento que você está compondo o seu negócio. Mas Samuel, eu já tenho o meu negócio formado, minha empresa está com 10, 15 anos e eu vi agora que o nosso contrato social não previu determinada situação. Problema. Faça uma alteração no contrato social para incluir essa nova regra, uma regra que faltou, ou mudar uma regra que foi estipulada lá no passado, que naquele momento fazia sentido, hoje já não faz mais sentido. Então, vê se no contrato qual que é o quórum para deliberação, como que precisa ser feito para ser aprovada essa mudança da regra, e se altera. Assim como os contratos com os fornecedores, prestadores de serviços, pacientes, prontuários, são dinâmicos, o contrato social ele também precisa ser dinâmico. Ele não tem a mesma velocidade de mudança, porque ele é registro, mas ele não é imutável, ele precisa ser alterado. De tempos em tempos, é saudável você revisitar as cláusulas do teu contrato e ver se há necessidade de ele ser alterado, ser modificado, ser modernizado. Eu acho que isso é muito importante o profissional tirar algumas horas da sua semana, se desligar dos clientes, dos fornecedores, do dia a dia da clínica e dar uma atenção especial a essa parte jurídica. Sim. Um evento morte, poxa, o que vai acontecer se o meu sócio morrer? Será que os herdeiros dele vão ser meus sócios? Não quero nenhum herdeiro dele como meu sócio. Os herdeiros dele nem são odontólogos. Então, vale a pena olhar o seu contrato. Pensa que situação, né? A pessoa, às vezes, é de uma área tão distinta, não quer nem saber do negócio, de repente, cai de paraquedas, literalmente, né? Lá dentro do negócio, falei agora, o que eu vou ter que fazer? E isso, para a empresa, não é nada saudável. A própria sociedade, você não tem aquela afeição como você já teria com o seu sócio. São estranhos que estão entrando na tua sociedade. E de um dia para a noite eles têm direito a examinar suas contas. Eu quero ver qual que é o fluxo de caixa, qual foi o faturamento. Você vai ter que prestar contas para esses herdeiros que estão ingressando na sociedade. Então, vale a pena pensar antes das coisas acontecerem e se planejar para evitar esse tipo de sabor no futuro. Samuel, muito bom aqui a nossa conversa. Já estamos aqui há quase 1 hora. Passa tão rápido, né? Boa. E a gente consegue falar muito superficialmente, né? Não deu tempo da gente entrar na questão da responsabilidade civil. Verdade. Foi algo que muitas pessoas perguntaram, assim, como que funcionava, que não sabia, que já tinha clínica, dentista que não sabia, pessoas que já trabalhou com clínica há muito tempo. E aí até falei, depois eu vou mandar um áudio explicando. Mas acho que talvez um dia a gente faça uma só de responsabilidade civil. De responsabilidade convida alguém do seguro aqui junto, né? E pronto, explana bem isso aqui. É muito importante mesmo. Mas, olha, legal, de novo, Fábio, agradeço muito por ter aceitado aí. Dessa vez nós fizemos no horário diferente, né? Fizemos à noite, da outra vez foi pela manhã, então um bocado de gente que pôde nos assistir que não pôde no outro dia. Então, muito obrigada. Quando for numa próxima aí, nós marcamos novamente, pegamos uma outra margem, algum outro assunto para explanar aí que a gente possa
esclarecer, tirar as dúvidas. Já, legal. Eu que agradeço, Fábio. Foi muito bacana mesmo. É sempre muito gostoso falar sobre contratos, que são as relações que regem a vida humana, né? Não só a vida do empresário, a vida do profissional, mas os contratos, eles são as regras do nosso convívio com os nossos Se fossem colaboradores, nossos empregados. todos feitos com supervisão de advogados e muito bem descritos, olha como ia facilitar a vida dos advogados, Facilitaria, né? Bastante, é verdade. Facilitaria muito. Né? Então, Mas tá, legal, Samuel. eu fico agradecido aí, Fábio. Muito obrigado e fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, boa noite, obrigada ao pessoal que nos acompanhou. A live vai ficar salva e depois também vai subir como um pouquinho mais curtinho aí o vídeo para o YouTube, também vai ficar disponível, Face, entre vários vídeos aí para o pessoal também poder assistir, tirar as dúvidas, tudo em pequenos vídeos. Obrigada, gente, boa noite. Legal. Tchau, boa noite.